E aí, pessoal, aqui quem fala é Esté Invest e no vídeo de hoje... Opa, para. Essa frase aí é minha, hein? E aí, pessoal? Aqui quem fala é José do Invest. Aqui quem fala é Esté. E no vídeo de hoje, iremos tratar aqui um assunto importantíssimo, tá? Isso aqui é de interesse de todas as pessoas que investem, tá certo? Mesmo que você invista individual, ou se você é um casal como a gente, que faz investimento, este assunto é pra você. Fica logo depois da vinheta. Yeah. 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 Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui minha esposa, tá certo? Ela vai falar um pouquinho dela, né, se apresentar, de onde ela trabalha, pra gente relatar um pouco, né, da experiência dela sobre investimento, em visão dela no investimento anterior e hoje, tá? Eu trouxe algumas perguntas aqui pra ela e ela vai estar falando com vocês, tá certo? Então, pessoal, meu nome é Esté. A minha formação, eu sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal da Paraíba. E estou aqui, né, ao lado do meu esposo lindo, que me fez esse convite para a gente abordar esse conteúdo com vocês, né? Qual a minha visão sobre o investimento. Confesso a vocês que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas vamos ficar até o final do vídeo para a gente saber, né, mais sobre. Então, antes de tudo, né, é importante lembrar que vocês já devem se inscrever no canal, gente. Nos Isso ajude se inscrevendo no canal, compartilhando, curtindo. Se você gosta desses conteúdos, se você gosta de aprender sobre investimento, educação financeira, então esteja aqui conosco e vamos fazer esse canal crescer. Então, já foi dado o recado, então vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, Maristé. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui se diz assim, tá? Como você enxergava o investimento e qual foi a sua reação quando eu, que vos falo, disse que ia começar a investir? Então, gente, eu não tinha muito conhecimento sobre investimento na Bolsa de Valores. Investimento em si, né, quando se trata da palavra investimento, eu compreendo, né, a gente sabe que existem vários tipos de investimento, mas investir na Bolsa de Valores não foi algo que passava pela minha cabeça. E eu não tinha interesse sobre esse assunto, até porque eu achava que era uma furada, que não valeria a pena. E daí quando meu esposo, quando o Jô disse pra mim que ia começar a investir, né? Na verdade, ele não disse pra mim que ia começar a investir, foi um processo. Ele foi conversando comigo sobre a possibilidade da gente iniciar o investimento. Então, foi algo bem gradativo. E eu dizia assim pra ele, isso dá certo? Será que isso realmente... Isso não é um golpe? Será que isso não é uma pirâmide? Então, a minha reação foi essa. Eu questionei ele e fiquei insegura a princípio. Próxima pergunta, tá? Quando você viu o primeiro dividendo de 0,49 centavos, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem que não é mentira minha, tá? 49 centavos. O que foi que você achou? Então, como eu disse, né? Foi um processo. Desde que Jô começou a investir e que a gente começou a se apropriar mais, inclusive eu, sobre o mundo do investimento. Quando ele me mostrou o primeiro dividendo dele, eu confesso a vocês que eu dei uma risadinha. Mas por quê? Para que eu pudesse entender melhor como funcionava a questão do rendimento, juros compostos, porque isso nunca foi da minha área, né? Eu não gosto muito de exatas. Então, para que eu pudesse entender, logo no comecinho, Jô precisava trazer para mim a longo prazo. Então, eu comecei a ter acesso, né, aos resultados, tipo assim, daqui a 10 anos, né, em relação à questão teórica, ele me mostrando como seria isso na teoria. E daí, quando ele me mostrou o primeiro dividendo que ele recebeu, que foi esse valor que ele disse, 0,49 centavos, eu dei uma risadinha,
No sentido, tipo assim, sim, mas será que vai pra frente? E daí, com isso, ele me mostrou, ele me trouxe um aprendizado com a reação que ele teve, porque ele ficou muito empolgado, muito entusiasmado. E daí eu aprendi que pra gente se contentar com o muito, a gente precisa primeiramente se alegrar no pouco. Da mesma forma que a gente se alegra no muito, a gente tem que se alegrar no pouco. E foi esse aprendizado que ele trouxe pra mim. E daí, a partir disso, eu comecei a vibrar com ele em cada dividendo que ele recebia. Por mais que aos nossos olhos seja um valor pequeno, mas eu sabia o significado que isso tinha pra ele, que isso tinha pra nós dois. Que eu sei que desde que ele começou a pensar no mundo do investimento, não só foi pensando nele, mas foi pensando em mim também. E daí por isso que hoje a gente investe juntos, porque é algo que é nosso. Bom, próxima pergunta diz o seguinte: qual momento você achou que o investimento ia dar certo? Vamos lá. Eu percebi que daria certo no momento em que eu comecei a ver os resultados. Como assim, Esther? Quer dizer que só porque tu tava recebendo dinheiro, tu viu que ia dar certo? Porque, gente, enquanto a gente não consegue ver na prática as coisas acontecendo, a gente não tem muita noção de como as coisas acontecem. E foi assim comigo. Quando eu comecei a ver na prática o que significava ter uma renda fixa, o que significava as rendas variáveis, que tinha fundos, que os fundos imobiliários eles vão pagar dividendos todos os meses, já as ações não. Eu comecei a ver na prática. E outra coisa, o conhecimento também é muito importante. Por quê? Porque acho que o maior objetivo, acho, não tenho certeza, o maior objetivo desse canal, quando meu esposo ele pensou em criá-lo, foi isso, foi propagar o conhecimento sobre investimento e principalmente sobre educação financeira. Ele estudou e estuda muito para ter aprendido sobre a questão de bolsa de valores, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre tudo isso que ele traz aqui para vocês. E ele continua estudando, então nada que ele fala aqui é de boca para fora ou coisa da cabeça dele, ele estuda muito. E o interessante é que além dele estudar, ele passa aqui pra vocês, então eu sempre tô acompanhando os vídeos dele, sou suspeita a falar, mas eu sou a fã número 1. Eu acompanho os vídeos dele e além disso, eu tô sempre disposta a aprender. Então eu tô sempre questionando ele, sempre perguntando, e ele tá sempre disposto a me ensinar. Então eu vi que ia dar certo quando eu vi na prática e quando eu comecei a compreender melhor. Ainda estou em processo de compreensão. Cada dia mais estou aprendendo um pouco mais com ele. E eu sei que tem muito mais ainda pra gente aprender juntos. Com certeza. Como a primeira dama aqui falou, né? Que o investimento, né, principalmente em conjunto, precisa de transparência, certo? Então eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, que a perspectiva da gente em relação ao investimento, primeira coisa que a gente faz é a questão da transparência. Né? Porque, como ela relatou aqui que tinha muitas dúvidas, que eu ia esconder algo e dizer que era números fictícios sem mostrar transparência. Não, sempre mostrei a realidade e a transparência. Vou deixar até aqui o videozinho para vocês verem um pouquinho da evolução, né, em relação aos proventos, tá certo? Mas sempre fui transparente, ou seja, foi assim que foi dando confiança e foi crescendo nessa questão do investimento, tá? Então, vamos para a próxima e última pergunta, tá? E não é porque é a última pergunta que é menos importante, eu acho que, se for olhar, é uma das mais importantes aqui, principalmente para você que está assistindo, tá? Seja você uma pessoa que investe sozinho ou uma pessoa que investe como um casal. Tá? A pergunta é o seguinte: como é sua visão hoje sobre o investimento e qual conselho você dá para o pessoal que nos acompanha, tá? Seja o pessoal solteiro ou seja o pessoal aí que está investindo em casal, certo? Então, né, a primeira pergunta, né, são duas em uma. Qual a minha visão hoje sobre investimento?
Gente, eu passei a entender que investir, né, se trata da gente pensar a longo prazo. Pensar sabendo que daqui a alguns anos é incerto, mas também ele pode chegar. Às vezes a gente se pensa assim, mas eu vou investir daqui a 10 anos, eu tô me preocupando com o futuro que ainda nem chegou. Não é isso, questão de preocupação. É uma questão da gente se precaver, né? A gente sabe que pode não chegar, mas também pode chegar. E daí hoje a minha perspectiva de investimento mudou bastante para positivo. A gente teve a oportunidade de fazer tanto o investimento de outra forma, né, que é através da poupança. Assim que a gente começou a namorar, depois de alguns anos, a gente foi construindo o mesmo objetivo juntos, né? A gente tinha a pretensão de casar e daí a gente começou a juntar dinheiro. E daí hoje a gente junta esse dinheiro, só que de outra forma, e outra forma que nos dá melhores retornos e uma forma bem mais, como eu posso dizer, vou usar a palavra mais inteligente de se... Vou usar a palavra guardar dinheiro, né? De se guardar dinheiro. Então, assim, hoje minha visão mudou totalmente, né? Desde o momento que ele me falou sobre investimento em bolsa de valores e hoje eu já tenho uma perspectiva totalmente diferente. Já consigo entender da importância, como funciona, e isso é muito positivo. Então, um conselho que eu dou para vocês, né? Primeiro conselho é: estudem, busquem conhecer cada dia mais, porque foi isso que ele fez, é isso que nós estamos fazendo. Eu digo ele a princípio porque ele que tomou a iniciativa e hoje eu já tento acompanhá-lo no conhecimento, ainda estou no processo iniciante, ele já não é mais iniciante, mas eu ainda sou iniciante. E para você, que vou falar enquanto você que está investindo de forma solo, primeira coisa, comece. E comece primeiro pela renda fixa. Eu já trouxe vídeos aqui para vocês falando sobre a diferença de renda fixa e renda variável. Então comecem pela renda fixa. E daí, depois que vocês buscarem mais conhecimento, estudarem mais, vocês vão para a renda variável. E para vocês que são casal, a recomendação é a mesma que para quem está investindo de forma solo. Mas a outra coisa é comunicação, né? Já que vocês estão investindo como casal, é muito importante a comunicação, porque, por exemplo, o Jô, ele é que fica na questão das compras dos FIIs, das ações, mas ele sempre compartilha comigo, tanto antes, a gente senta, ele, tô pensando de comprar tal ação, ele faz comigo lá a tabela e tudo mais, ele faz tudo junto comigo. E daí essa questão do diálogo e da transparência, né? Às vezes até digo pra ele, pronto, no último vídeo mesmo que ele trouxe aqui pra vocês, sobre a aposentadoria. E daí eu dizendo pra ele, então esse mês a gente vai comprar o MX FR11, porque ele tá mais barato e tal. E daí ele me explicou, e daí tá aí também nos vídeos pra vocês verem. Inclusive tem shorts sobre isso. E a outra coisa, gente, a questão... Sempre saibam disso. Não é só dele, não é só meu, é nosso. Então a gente tá construindo isso juntos, para nós dois, um pensando no outro, né? Então acho que isso também para você que é casal e está pensando em investir juntos, isso também deve ser algo que deve ficar muito claro para vocês, né? Tem que ter essa unidade, essa transparência, porque só assim vocês vão conseguir progredir. Então, acredito que é isso. Então, ela já resumiu tudo, tá? A gente sempre teve essa mentalidade, né, de investir, desde que a gente começou o relacionamento. Já faz aí 10 anos que a gente tá junto, né? Basicamente não, já faz mais de 10 anos que a gente tá junto. E isso contando, né, namoro, noivado, casamento, certo? E desde o início a gente sempre teve um pensamento de guardar o nosso dinheiro. Antes a gente não tinha tanto conhecimento, a gente guardava na poupança, né? Rendendo lá aqueles míseros 2%, 4%. Né? Hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que existe renda, por exemplo, uma renda fiscal ali, renda fixa, né? Rendendo ali 100% do CDI, está rendendo ali 10%, ou seja, a diferença. Tá? E hoje a gente busca cada vez mais o conhecimento e sempre
né? Óbvio que a gente tem nossas contas para pagar, mas a gente também investe no nosso relacionamento, no nosso lazer e também investe no nosso futuro, tá certo? Então é só você saber distribuir. Tem vídeo aqui ensinando sobre essa questão de divisão, de como distribuir, tá certo? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!